Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os códigos de autorização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, meus amores! Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes, porque isto é um podcast inclusivo, ao podcast dos Ramboia, com ou sem moderação. E hoje eu, Tânia Graça, psicóloga, sexóloga e madrinha deste projeto, não deste podcast, mas deste projeto, destas pessoas maravilhosas, estou aqui e estes são os poliamorosos Tese. Cris. Mariana. Nossa, É nóis, porra. podemos ir embora já, né? A Tânia já zerou o podcast. Vambora. Não, que incrível. Eu já vos disse, mas também muito contente de estar aqui, porque eu, além de vos acompanhar Instagram, eu ouço muito o vosso podcast. Pois. E recomendo muito regularmente o vosso podcast. É verdade, é verdade. Não é à toa que sou madrinha, não é? É verdade. E eu estou aqui hoje! Yeah! finalmente. Oh my God, é verdade. E é o episódio 50 que vos prometemos. Com uma convidada incrível. É verdade. Estou muito feliz de estar aqui, mesmo. Muito fixe. Estar aqui na vossa casa. Não é a primeira vez, Não. É verdade. mas é a primeira vez para ramboices destas. Pra profissional. Para profissionais. Normalmente é só mesmo tipo. É só cuscar. Aniversários. comida, Exatamente. cenas. Mesmo assim, tenho aqui um excelente copo que Cris Lane Fiz um gin aí, Preparou. carregado. tem. Foi. Sem ser banana. Ela Tô não brincando. só faz sem 7-Up. Só. Não. Tá um gin aí carregado. Temos as perguntas, não é? Estávamos a esquecer de Sim, a gente Temos tava perguntas. no hangout aí. Estávamos só a curtir aqui. Que a gente tentou fazer perguntas que nunca ninguém tivesse feito a Tânia Graça. Mas é muito difícil porque fazem muitas perguntas. Opa, é um facto. Muitas. Todas as semanas, todas as terças-feiras fazem perguntas. É verdade. Eu já sei uma E- pergunta que ninguém fez pra ela. Qual? Papel higiênico é com a folha virada pra cima ou com a folha virada pra baixo? Olha, isso é uma boa pergunta. Momento decisivo aqui, hein? Sabes que eu nesta casa onde vivo agora, eu não tenho o spot para o papel higiênico, ele está só em cima do lavatório. É Mas- perfeito. Mas, Em cima do lavatório é perfeito. quando eu tenho o coisinho para rolar, é para baixo que fica o... Ah! Pois ao contrário. Vocês... Gente, Não, terminamos não é mais um episódio. Não é. Oh meu Deus, já vou. Não é, eu uso, Tânia. eu uso. Porque é para desenrolar é certinho assim, ó. Ai, não. Mulher, não. Mas eu já dividi casa com pessoas que tinham ao contrário e faziam muita confusão. Nossa, me faz a confusão é do jeito que tu... Ok, Credo. Desculpa. Mas essa sou eu. Mas agora não uso, eu faço Tristeza. assim. Porque eu não tenho coisinho para o papel Nós também, higiênico. por acaso, aqui também não usamos. É. Lá em casa eu também não tenho. Ah, então podemos ter uma não. É sempre em cima do millennials. lavatório. Exatamente. Millennials mesmo, completamente. Exato. Então vamos lá, as perguntas que a gente nunca fez pra Tânia e que muita gente nunca fez pra Tânia. É que ninguém fez para ter. E que ninguém fez Nem pra ela Tânia. própria se fez. Ora então, vamos começar aqui com uma coisa mais básica. Tu fazes normalmente o consultório do amor à terça-feira, em live no Instagram, não é? Certo? E tens sempre perguntas que te fazem, muitas delas repetidas, não é? Sim. Relacionadas com sexo, relacionadas com relacionamentos. Fica sempre bem. Exato. Essas coisas todas. Mas eu quero é saber, assim, o que é que foi a pergunta mais fora do comum que já te fizeram? Que te lembres, vá. Opa, é assim, fora do comum. Às vezes as pessoas fazem perguntas muito muito específicas do género. Eu estava a depilar-me e magoei o meu lábio direito, Especificamente o direito. e ficou um corte e agora apareceu uma bolha e agora eu queria saber o que é que tu achas que isto é? Ou, outra que também fazem muito, não é bem estranha, mas é só tipo, malta, pergunta, então fazem assim. Então, normalmente mandam nem na caixinha, em pergunta grande. Então, eu tomo a pílula, mas esqueci-me no 14º dia e entretanto nós tivemos relações sexuais sem proteção nessa noite. Será que eu estou grávida? Teste de gravidez! Simples. É uma coisa que pergunto muitas vezes.
tens que pedir um patrocínio a uma marca qualquer de testes de gravidez e pronto, olha, Eu começa pedi um a fazer. patrocínio a um hospital privado. Se as pessoas estão a tentar ter uma consulta num hospital privado pedias contigo. se fosse eu, certo? Pois é, quem sabe. Mas realmente essa da gravidez fazem muitas vezes. E sabes uma coisa engraçada que É o pânico, né, cara? O pânico da gravidez, eu percebo perfeitamente. burro. Mas é, Não, como tu é que fica em eu pânico. poderei saber, eu não sei o ciclo menstrual daquela pessoa, eu não sei nada. Aliás, se ela toma a pílula, nem tem propriamente um ciclo menstrual. É o desespero, eu sei, mas eu fico. Amiga, vais ter de comprar um teste. Não, e as pessoas acham que podem fazer perguntas super específicas sobre a sua situação, não e é? saúde, não é? Que eu não sou médica, que é uma Sim. coisa que às vezes eu tenho de ir relembrando que a minha formação, como eu disse no início, é em psicologia e sexologia, ou seja, tem a ver com saúde mental, tem a ver com comportamento, com motivação, com questões da sexualidade, mas não de um ponto de vista da saúde física. Isso tem de ser com Sim. médica, querida. E eu vejo que as pessoas fazem muita pergunta perguntando. Nossa. Boa! Jesus Cristo. Que as pessoas te fazem muita pergunta, tipo, é normal? Qualquer coisa. Eu quando vou gozar gosto de pensar na minha professora. É normal? Exato. Eu acho que é o maior medo que as pessoas têm no que toca à sexualidade e às relações, mas mais ao sexo, porque é aquela área que ainda é tudo perverso, mesmo que não seja. Eu acho que são as perguntas em que mais me perguntam no fim. É normal? Sou normal? Aham. É muito, muito, muito comum. Porque estamos todas e todos com muito medo de sermos desviadas. Sim, oh, meu Ninguém quer Deus, ser isso eu- aliens, queremos estar todo dentro dos conformes da sociedade. Exatamente. Eu gosto de ser um alien. Aliás, faz-me diferente. Não, Não, sabem mas a eles que tua é a melhor coisa. confiança. Sim, mas Não, mas estar fora da sexualidade Sim, normal, sim, entre sim. aspas, com muitas aspas, normal, para mim é o ideal, porque pá, Exato. não, Só que tu estás confortável e Porque eu já gostas do desconstruí isso, claro. Exatamente, no teu kinkness. O resto do pessoal, tudo que são coisas, lá está, mais fora da norma, da caixa, daquilo que é é que depois eu digo estas coisas do esperado do sexo, mas o que é que se espera do sexo? Porque não, como é que há um roteiro que é para toda a gente? Não há. Não é? haverá o roteiro que é difundido um bocado pelos mídias e tudo isso, que é Sim. beijinho, Sim. penetração, homem vence, pronto, é mais ou menos isto Sim, que é sim, o sim, básico. O homem vence. Mas é. Mas é verdade, ou Quantos então a orgasmos mulher femininos é que vence vês? magicamente também então com o homem também, muitas vezes. Sim, Ou também há com essa. três Com penetração. bombadinhas, foi lá, entrou Oh, 3 já vezes, tá. já está. Está ótimo, 50 Shades maravilhoso. of Grey, tipo, é um. Nossa. Que saco. Mas olha, vamos falar mais um bocadinho sobre as coisas que tu fazes na internet. Tu lançou há pouco tempo um programa, tipo uma comunidade pra mulheres. Como que surgiu a ideia de fazer, tipo, livres e soltas, assim? Veio da onde? Olha, na verdade, isto não é a primeira vez que eu faço livros e soltas, só que é a primeira vez já com uma página maior e com uma estrutura também muito Com uma mais. escala assim. Exatamente. E também com a parceria da Annie, que está a fazer tudo o que é a parte do backstage. A backstage não só, mas sim. Eu já tinha feito livros e soltas em 2020, durante a pandemia, quando estava a viver no Porto. Portanto, não é a primeira vez, só que desta vez está melhorado, porque eu também já sei mais coisas, eu já aprendi mais coisas e acho que tenho mais coisas para trazer para as mulheres. Porquê que isto surgiu? Há vários motivos, mas eu diria que eu quero chegar a mais pessoas, eu quero ajudar a transformar mais vidas e a libertar mais mulheres, e eu não tenho agenda. Pois. Eu não tenho agenda. E tens muita gente a perguntar-te se podes dar consultas. por exemplo. Exatamente, e eu reencaminho para muitos colegas, para a Vânia Bliss, para a Ana Afonso, vou reencaminhando, mas eu queria também ter um formato que fosse mais em escala, ou seja, eu posso chegar a muita gente e criar transformação em muita gente ao mesmo tempo. Claro que não é individual, não é um para um, mas é uma espécie de terapia de grupo, em que, atenção, e é de grupo, mas tu não tens de falar com ninguém se tu não quiseres também. Não é porque há muita gente que tipo, mas eu não quero que as pessoas me vejam. Ninguém tem que se ver. Há um grupo ali fechado realmente em que tu podes partilhar as tuas histórias em anónimo ou não, e estamos ali a fazer um processo de crescimento todas em conjunto que eu de alguma forma oriento. Portanto, eu no fundo crio ali o meu mundo ideal, que é um mundo em que há sororidade, em que estamos umas com as outras, em que há um processo de desconstrução conjunto, de libertação conjunta, em que não há, ou tentamos que não haja julgamento, não é? Sobre a vida sexual de outra mulher, porque, por exemplo, isso é uma coisa muito comum, Mas, não é? mas daquilo que se vê nas lives, continua a haver ainda algum Sim. julgamento. Sim, Eu sim, às sim, vezes sim. vejo, isso é horrível. Como assim? Sim. Estás nas lives a falar sobre sexualidade e estás a julgar a sexualidade das pessoas, é um bocado estranho. Sim, porque estão lá para ouvir. Exato, estão lá para aprender Não é? e não Tu- estão a absorver a questão de que tu
tudo é normal desde que seja consentido. Consentido, não é? exatamente, e que seja saudável para a tua vida, para a tua saúde mental e para a tua saúde física, não é? Mas sim, existe, claro que existe. Julgamento, muitas verdades pré-concebidas, isso é errado. Quem faz isso é má pessoa, ou é e aqui não estou a falar só de sexo, estou a falar de comportamentos de relações. Mesmo em relação, sim. Exatamente. Pá, não dá para fechar as pessoas e os comportamentos delas em isto é certo, isto é errado. Pá, e isto também não é, eu também não trago com isto relativismo moral, não é isso? Não é tipo, na boa, tudo. Não, mas há contextos e há situações e há histórias de vida, nós não sabemos o que é que se passa. Vocês têm respondido muito a perguntas de outras pessoas. Pá, e é isso, tipo, nós quando estamos a responder às perguntas sobre vidas das pessoas, e no meu caso até com a psicologia e a sexologia à mistura, mas ainda assim, nós não sabemos o que está a acontecer na vida das pessoas. Como é que eu posso dizer com tanta certeza do alto da minha superioridade, tipo, isso que tu estás a fazer é errado? Sim, ainda por cima, a maior parte das vezes quando tu respondes às perguntas é tipo a mini caixinhas de texto onde as pessoas põem Exatamente. 10 palavras, Exatamente. não podem escrever a situação toda, não é? Exato. Eu Sempre faço o difícil. meu melhor com aquela informação que tenho ali. E vocês estão lá muitas vezes. Sim. Estamos. Que nem os lindos. Por acaso nesta Quando não, última não estamos tiveram. quando não estamos em dates. Pronto, e bem. Nesta última não tiveram e houve uma pergunta. Já me lembro. Que O eu pensei- Alex pegou-nos. Claro que pegou! O Alex, Na última pergunta. o Alex ele é um gajo incrível e ele está em todas as lives Verdade. praticamente. E entretanto já é amigo também do Bué da Malta ali, não sei o quê. Gosto muito dele mesmo. E eu lembro-me dele festejar, porque a pergunta tinha a ver com. Eu contei ao meu pai que tenho uma relação aberta e ele ficou mais distante de mim. Oh. Afastou-se. E então tivemos ali um bocadinho a debater sobre aquilo e a determinada altura digo, não estão aqui os Ramboia hoje, que eram as pessoas também para acrescentar aqui alguma coisa fixe, mas vocês não estavam. Não estávamos. É sentido a vossa ausência. Eu percebo que possa ser importante para ti partilhar, até para poder estar mais à vontade sobre a tua vida, mas não é como se tu também tivesses de partilhar obrigatoriamente com a tua família qual é a estrutura relacional em que tu vives. Mas isso é sempre complexo porque se não partilhares vais estar a mentir em muitas vezes, porque vais ter que arranjar mentiras Se no vosso caso para, é impossível, por exemplo. para estar com outras pessoas ou Mas tu fores dar umas fodinhas só de vez em quando, será que o teu pai precisa de saber? Não, isso se calhar não, mas se Se tiveres precisa várias saber é porque tem parcerias. alguma coisa meio errada Pois, não aí, sei, né? é porque ela disse relação aberta. Não sei quais são os trâmites também. Sim. Então vá, antes de entrarmos pela putaria adentro, a gente tem que começar aqui de uma maneira soft. Com a pergunta: o que dirias a quem sente que só vai ser feliz quando encontrar um amor para a vida toda? Dissemos que era amor Não e não lembro da foi. música. E não foi. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda, mas não foi. Mas não acontece. É assim. Não foi. No caso da própria autora da música, não foi. Ou será um amor para a vida toda em outros formatos? Porque do que eu sei, esta música é da Carolina Deslandes. Exatamente. E do que eu sei, eles Eu separaram-se. nunca ouvi essa música. O quê? Ela não, nem ela na não rádio. sabe nada de cultura Não, portuguesa. eu sou muito Esquece. fechada no meu Spotify. Pois é que isto passava muito na rádio, percebo, é por isso. Eu só fico escuto na rádio foi- quando eu tô no carro com o Bruno. Boas celebridades portuguesas que eu falo nelas e Eu não sei quem é ninguém. Eu literalmente Imagina, não a sei gente quem põe- é ninguém. A tua bolha cultural é outra. Vês outras coisas, ouves outras coisas. Yeah. Sim. E tá tudo bem também. Exatamente. Mas pronto, Carolina Deslandes tem esta música, foi porque era casada, namorava, pronto, não importa, e tem 3 filhos, mas entretanto eles separaram-se, portanto o amor para a vida Acontece. toda não foi para a vida toda. Ou será noutro formato, como eu estava a dizer. Então, o que é que eu diria a alguém que acha que só assim será feliz? Em primeiro lugar, que a felicidade que provém de uma relação não necessariamente tem de vir de ser para a vida toda. Porque o sucesso relacional não vem necessariamente da durabilidade. Aham. E eu tenho exemplos familiares, inclusive, próximos, e acho que os familiares são assim os mais gritantes, porque também hoje em dia já se vê menos relações para a vida toda, eu Verdade. acho. Mas também muitas das relações que se vê para a vida toda antigas eram relações Sim. horríveis. Exatamente, ou seja, por isso também essa consciência de que para a vida toda não necessariamente significa sucesso, não é? E depois que é muito perigoso nós depositarmos a nossa felicidade e o nosso bem-estar connosco em cima da possibilidade de uma relação, em primeiro lugar, e de uma relação para a vida toda, mais ainda. Porque têm que haver muitos outros pilares. Eu dou muitas vezes o exemplo da mesa. Esta mesa onde nós estamos a fazer este podcast só está em pé porque existem, neste caso, 4 pernas. Podiam existir mais. Se houvesse só uma perna, que era a relação amorosa ou à espera de uma relação amorosa,
esta mesa não se aguentava em pé. Nenhuma pessoa terá uma saúde mental equilibrada e um bem-estar geral se apoiar unicamente na sua relação. E mais, e vai dar cabo da saúde mental também de outra pessoa que vai sentir-se super sobrecarregada. Por isso, o que eu diria a alguém que acredita nisso é: está tudo bem querer ter uma relação, está tudo bem achares que a vida partilhada é fixe, porque pode ser, se a relação for boa, mas é preciso teres outras pernas na tua mesa. Teres outras amizades, teres pessoas, amizades, projetos, teu trabalho, coisas que te apaixonam, um podcast, coisas que te dão alento e que fazem de ti quem tu és. Não pode ser uma relação que traz a tua identidade. Isso é super frágil. Sim, e é um bocado aquilo que nós também vamos falando, que é: as pessoas não precisam de ser completas por outras. Exato. As pessoas têm que ser uma pessoa completa. Podem ser complementadas por outras, não é? A história da laranja. Eu não quero montar na laranja. Eu quero só alguém que me chupe bem. Verdade. Sempre importante. Exato. É exatamente isso. Mas pronto, ainda assim eu acho que, e eu também gosto de desmistificar isso, eu acho que também não há problema nenhum em ter vontade de ter uma relação, porque eu acho que também vivemos um momento, em termos do empowerment feminino, não sei o quê, que parece quase que só se fores solteira, sozinha e não quiseres ninguém é que és empoderada. E isso não necessariamente é verdade. Tu podes ter vontade de ter uma relação na tua vida e ser parte, lá está, uma das pernas da tua mesa, ou a perna que tu queres que exista, assim, que isso seja um problema. Agora, estar à espera que seja apenas isso, e é uma coisa ainda por cima que não depende assim tanto de nós. Quer dizer, tu podes estar nas dating apps, podes estar aí, não é? No mundo à procura. Sim, mas não aparece magicamente, a menos que estejas a apanhar a primeira coisa que te aparecer à frente só para estarem numa relação. Exatamente. Mas isto eu acho que vem um bocado também da ideia da monogamia compulsória e dos relacionamentos compulsórios românticos, em que as pessoas procuram isso como se fosse tipo. Tu tens a expectativa de vida de ser para sempre. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. E quando isso não acontece, é uma frustração só. É verdade. Ainda que também possam existir relações que são até ao fim da vida e que sejam relações boas e saudáveis. Claro. Isto não é impossível. Mas transformam-se. Tu imagina sim, não é, para ti, claro, isso é para ti uma relação de sucesso tem que ter sexo. Se vai chegar a uma altura que não vai existir sexo. E tu vês casais de velhinhos de mão dada e a serem românticos, e de certeza que não fazem sexo. Ah, querido, olha que eu trabalho com as velhas. Eu sou manicure das velhas, querida. Mas sabes que o sexo também vai mudando a configuração. Mas eu percebo, exatamente. Mas eu percebo o que estás a dizer e é verdade. Ou seja, aquilo que é considerado uma relação de sucesso também vai mudando. As pessoas falam muitas vezes de manter-se uma amizade, de o sexo já não ser uma parte absolutamente central, não é? Nessa idade, por exemplo. E neste caso a relação é de duas pessoas. Uma nisso transforma-se, a outra não. E aí tu tens muitas vezes problemas. Mas uma transforma-se, outra não, como assim? Porque uma deixa de querer ser sexo ativo e a outra continua a querer ter sexo ativo. Depende da relação. Mas estás a assumir que acontece sempre isso? Estou a assumir que pode acontecer muitas vezes sim. É por causa disso que as pessoas não deixam de se entender e há a frustração de não ser para sempre. É alergia. Porque não vão de encontro uma à outra. Sim, mas atenção que desigualdades no que toca ao desejo sexual ou às práticas sexuais não necessariamente também têm de ditar o fim de uma relação. As pessoas podem encontrar formas, ainda que na monogamia. Ele não concorda, gente. Ninguém aqui concorda, na verdade. Não, por acaso concordo. Eu acho que existem formas, ainda assim dentro da monogamia, de tu encontrares um equilíbrio dentro de diferenças de desejo sexual. E mesmo na monogamia também há diferenças de desejo sexual. Isso é em qualquer relacionamento. Claro. Só que acabas a ter um espaço para ir colmatar isso. Mas ou achas que não colmatas? Não é a mesma coisa. Exatamente. Okay, não é a mesma coisa. Porque tu tens ligação com uma pessoa específica e não é necessariamente só eu quero ter sexo. Pode ser isso, mas também pode ser eu quero ter sexo contigo. Com esta pessoa em concreto. Portanto, não tem que ser. Ok, mas estamos aqui a falar de monogamia, não monogamia. Eu queria saber, tu achas que realmente as pessoas todas que se dizem monogâmicas são monogâmicas ou se mantêm na monogamia porque é mais socialmente aceite? Daquilo que tens falado com as pessoas, das pessoas que tu atendes, das pessoas com quem tu falas também no Instagram e tudo isso. Sim. Qual é o teu feeling? Olha, o que eu acho é que há muita gente que ainda nem sequer sabe o que é uma não monogamia.
Pois. E não sabendo, e eu tenho mesmo esta consciência das pessoas que falam comigo e das mulheres que acompanho. E não sabendo o que é, também fica mais difícil ou impossível sequer Claro. tu conceberes que existe essa possibilidade, essa estrutura relacional na qual tu se calhar até te inseres, certo? Ou seja, não sabendo, e eu sinto mesmo isto, que é quando se fala de relações abertas, e eu sinto isto, por exemplo, quando trago este tipo de temas para contextos que não são o Instagram, tipo para o público, né? Ou seja, em que realmente depois também há algum hate, verdade? Mas existe também muita gente que, olha, eu não tinha consciência que isto existia. Ou seja, faz-me sentido até, e acho bem que as pessoas vivam como querem, né? Mas eu não sabia. Ou seja, isto para dizer que eu acho que há monogâmicos que se mantêm na monogamia, sim, porque é mais fácil. Há outros que se mantêm porque não sabem que existe outra possibilidade. Há outros que se mantêm, por exemplo, traindo as relações, mesmo sabendo que existe essa possibilidade, mas não assumindo que é essa a estrutura que Dá querem. mais trabalho. Hipocritigamia. Exato, que eu já estou a ouvir dizer isso muitas vezes também, sim, exatamente. Porque também, epá, ela está, isto é isso, é muito mau, mas é verdade que é aquilo que se faz pela calada vai ter menos peso e menos necessidade de transformação do que tu assumires-te numa estrutura que não é a normativa. Então, e na toda a sociedade, desconstrução na que vai ser sociedade precisa. é basicamente aceite a traição. Aceita-se como uma parte normal das relações. Exato. Embora seja condenável, Especialmente quando são homens. aceita-se, exatamente. Especialmente quando são homens, é uma realidade. Mas por isso, eu diria que acho, e por isso é que eu também acho o vosso trabalho tão importante e por isso é que eu o divulgo tanto, porque acho mesmo importante que cada vez mais pessoas percebam que existe esta forma de viver, que existe esta forma de viver as relações e que, olha, se calhar até pode ser a tua, pode não ser também. Eu estou sempre a dizer isto, malta. Eu não estou a dizer sejam não monogâmicos, nem vocês. A minha página até não é especificamente sobre, mas mesmo a vossa que é, vocês não estão a dizer sejam. Estão a dizer, olhem, existe esta possibilidade e, portanto, vocês podem questionar-se sobre e chegar às vossas conclusões. E a conclusão até pode ser, não. Sim. A monogamia que é para mim. Mas ao menos questionaste-te. Não foi uma coisa que eu sou porque estou a ir num rebanho em que toda a gente faz isto e eu nunca percebi que havia outra possibilidade. Aham. Eu acho que o que vocês fazem é mesmo muito, muito importante, mais ainda porque falam na primeira pessoa e isso também tem um valor, eu acho que tem um valor acrescido nesse aspecto. Tem. E tu disse que tu fala muito sobre não monogamias também no teu Instagram, né? E tu acha que tu te arrisca a perder seguidores ou perder público? Ou tu acha que isso já aconteceu por tu estares falando sobre não monogamia? Olha, em primeiro lugar eu estou um pouco cagando, né? Para isso. No sentido em que, cagando no sentido, atenção, eu dou muito valor ao meu público e às pessoas que estão a ver-me. Claro. Claro. Né? Estás cagando, tipo, se a pessoa não quer, ela que deixa de seguir. Exatamente. Ou Sim, seja, sim. no sentido em que, para mim, é mais importante trazer informação que eu acho que é útil e relevante e que vem desconstruir ideias pré-concebidas do que ficar só em X temas para que ninguém se vá embora. Porque também essas pessoas então estão a acompanhar uma versão de mim que é uma versão, não sou eu. Sim, claro. Não é? Porque a pessoa que eu sou questiona estas coisas e gosta de trazer, a pessoa e a profissional que eu sou, quer trazer estas coisas para cima da mesa para as pessoas pensarem, pá. Não é Claro. enfiar isto pela goela abaixo de ninguém. É pensem só sobre isto. Se já perdi, opa, eu sou-te muito sincera, eu vou vendo as minhas estatísticas do Instagram, tipo, dá para ver tipo, o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem. Normalmente o saldo é positivo e por isso é que a página vai crescendo. Mas eu nunca dei conta que por falar nesse tema em concreto saíssem pessoas por isso. Se calhar até aconteceu, eu não dei conta. O que me acontece mais, acho eu, não é sair malta quando eu falo sobre isto. É chegar hate quando eu falo disto em contextos fora do Instagram. Sim, quando falaste No público, foi- por sim, exemplo, sim, sim. Tudo o que é tiveste jornalista a bastante. gente fode sempre, não é? É Pode. muito isso. É sempre Sim, verdade, há sim. sempre comentários. E depois também há a cena do primeiro contacto das pessoas com as não monogamias, depois de alguém falar. E também não sei se pode haver algum choque. Tu lembras-te quando conheceste alguém não monogâmico? Fomos nós ou foi outras pessoas? Tiveste algum choque? Se o assunto te incomodou? Não. Por estares pessoalmente com alguém não monogâmico? aliás, eu ou vou-te- assumidamente não monogâmico? Sim, pelo contrário. Ou seja, eu, enquanto pessoa, mas muito também enquanto profissional, eu fiquei muito interessada porque, sendo eu uma pessoa super interessada por formas de relacionar, das pessoas se relacionarem, há anos, ou seja, quando eu ainda estava a estudar, antes de eu estudar Psicologia, já era um tema do meu interesse. Tudo o que são formas relacionais é um tema que me interessa. Portanto, quando eu tive contacto com a não monogamia, eu acho que, na verdade,
o tema entrou na minha vida através da Esther Perel, dos livros dela, das TED Talks dela. Depois conheci o vosso podcast antes ainda de vos conhecer a vocês. E depois então conheci alguém não monogâmico e que realmente despertou muito interesse. E depois aí é que vos conheci a vocês e a Marcela também e tudo mais. E realmente fiquei muito interessada, tipo, pá, que interessante, como é que se vive desta forma? Como é que as pessoas se organizam? Como é que a coisa Como acontece? vivem, como se alimentam, como se reproduzem. Hoje, no Globo Repórter. Mas totalmente! mas um interesse muito tipo, eu quero imenso observar e perceber como é que isto acontece. Pronto, nós estamos aqui só no Zoo neste momento. Como é que se fez o dia? Não é isso. Safari de não monogâmico. Safari de não monogâmico. Mas eu amo-vos de paixão, não é eu vou lá aprender como Claro, é que. Tenho interesse mesmo porque acho que é super importante, lá está, para a minha desconstrução enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu com isto quero fazer a ponte para a pergunta de bolso que a gente tem aqui, que é: achas possível pessoas monogâmicas serem felizes com pessoas poliamorosas? Olha, eu acho que na verdade possível é tudo na vida, não é? Mas acho que podem entrar em conflito muitas questões. Porque alguém monogâmico tem expectativas muito diferentes. Alguém monogâmico tem como expectativa estar só com aquela pessoa, uma exclusividade sexual e afetiva, emocional. Tem uma expectativa de construção, provavelmente ao nível da escada relacional, porque muitas vezes acontece também, não sempre, mas muitas vezes, ou seja, date, namora, casa, gato e cão, filhos, ou seja, esta escada é muito esperada, não é? E, portanto, tem uma expectativa, lá está, exclusividade de amor, exclusividade de tempo, não é? Ou no máximo a pessoa vai dividir o tempo dela com as coisas dela e a própria pessoa, e não com outras pessoas. Por outro lado, alguém que é poli tem outras expectativas completamente diferentes. Expectativa de liberdade, de autonomia sexual, de autonomia relacional, de o meu tempo não será todo teu, já porque eu tenho uma vida, não é? Exatamente. Não é? Mas também porque não será todo teu, porque eu tenho eventualmente outras relações. Vou querer relacionar-me com outras pessoas, sexualmente, emocionalmente. Ou seja, há um desencontro, porque os objetivos em comum é um fator, e há estudos que mostram isto, é um fator muito preditor de felicidade e satisfação conjugal. Ora, se existe uma disparidade tão grande, porque é muito grande, eu diria que é difícil. Mas agora tenho uma pergunta para vocês. Pergunta? Porque é assim, eu tenho a sensação, da mesma forma que existe aquela teoria que há malta homossexual que tem vontade de ir aos heteros para ver se os vira. Vocês acham que as pessoas não mono têm uma tesãozinha especial pelos mono para ver se os trazem para ver o lado? se converte. Digam-me vocês. Por causa desta pergunta, não é? Eu tenho preguiça, na verdade. Mas É assim, estamos aí, né? É assim. Eu, como acho que nós não somos naturalmente monogâmicos, há uma probabilidade muito maior de eu conseguir incentivar ou acordar aquela pessoa para a não monogamia, porque eu ofereço uma comunicação muito saudável e muito aberta. Ele está a fazer uma venda. Tá. Eu tenho aqui um produto impecável. Eu sou a Deco Proteste, vai, manda. Então, Traz. eu acho que há uma probabilidade muito maior de, neste caso de uma pessoa monogâmica estar com uma pessoa poliamorosa, acho uma probabilidade muito maior da pessoa monogâmica perceber que não monogamia é saudável e a poliamorosa nunca vai voltar à monogamia, ou se vai estar numa relação monogâmica sabendo perfeitamente que é poliamorosa e que um dia vai querer voltar a estar com outras pessoas. Isto é a pergunta, Dão. Não, mas é assim... Sim, é verdade, não respondeste. Se eu tenho prazer em converter pessoas, tenho muito prazer em converter pessoas e admito. A sério, eu tenho um medo do caraças de ir parar às pessoas monogâmicas e infelizmente é a minha tendência. É uma merda. É uma merda. Mas não tenho prazer nenhum especial. Eu, por mim, adorava só fazer match e só começar relacionamentos com pessoas não monogâmicas. Já sabem a lição, já não tenho que estar a preocupar, não tenho que estar a explicar tudo, não tenho que estar com medo que a qualquer momento seja um vaso para outra relação ou para outra relação que seja exclusiva. Certo. Quem me dera a mim. Eu já não explico, eu mando o link do podcast. Mas tens alguma... Tu estavas a dizer que não é? Ou seja, dá-te canseira pensar em... Ai, eu fico cansada, mas é aquilo que a Mariana falou. A gente sempre cai nos monogâmicos, entendeu? Ah, é? De alguma forma, sempre cai um monogâmico. Pra mim, pelo menos, acontece bastante. Só porque daí acontece que eles conhecem outra pessoa, começam a namorar e cagam, né?
Mas eu já ouvi dizer isso também noutros episódios. Sim, mas eu tenho um bocado de preguiça, não é uma coisa assim que eu Tenhas prazer, assim como. Mas tu tens porquê? Porque queres trazer as pessoas para o lado da luz. Eu quero fazê-las acordar e Mas normalmente. isso é assumindo que toda a gente. Pois é, estavas a dizer, isso é É uma crença assumido também. que todas as pessoas são Pois. naturalmente não monogâmicas e eu defendo isso. Biologicamente, vá, é isso que estás a dizer. Exato. Pronto, certo, ok, percebo. Até no outro- é uma já- crença válida, mas. No outro dia estava a ver que até nem os pinguins afinal são O monogâmicos. quê? É verdade. É verdade. Tan, As pessoas que os pinguins escolhem uma para a vida, não, afinal não. Pronto, mas eu diria que eu percebo, porque isso também tem a ver com as tuas próprias crenças e com, pronto, a tua forma de viver, né? Mas essa ideia de que quase certeza que estando com alguém mono a pessoa vai perceber que afinal a não monogamia que é a cena, isso não Não, sei, eu é acho que há duas hipóteses. Aliás, até pode ser precisamente ou é o convertida, contrário. Ou é convertida, ou então acaba por pronto, cada um ir para o seu lado. Na realidade, Que eu é o acho, que mais acontece. eu né? acho muito o mais acontece. contrário. É Eu porque acho que há assim- muita gente polimorosa que se faz settle numa relação monogâmica. Faz, Faz. mas eventualmente aquilo o bichinho vai querer acordar. Ah, pá, mas eu vou dizer uma Eu acho que coisa. é frustrante para os dois lados. eu Alguém poli pode acordar também numa pessoa monogâmica coisas que são muito difíceis de lidar e de gerir. E isso pode criar exatamente não, a monogamia que é para mim. Porque aquilo que a monogamia vem proteger, de uma forma se calhar frágil, é esta ideia de que a minha autoestima e a minha segurança e o meu sentido de valor está muito atrelado a uma relação de exclusividade. É porque eu sou a única. Ora, sendo isto frágil, que é, quando tu vens partir isto e dizendo não, mas eu agora vou estar com não sei quantas, isso pode acordar coisas na pessoa que criem exatamente o efeito contrário. E não o de, ai que ótimo, olha, é mesmo por aqui. Pode não ser. Silêncio. Yeah. Não, totalmente de acordo. Não, eu concordo também. Pode criar mesmo uma cena de aversão. As pessoas que melhor percebem os argumentos da não monogamia e continuam monogâmicas admitem que é por causa das inseguranças que têm. Pode não ser só sobre as inseguranças. No outro dia, o Salvador Martinha fez um episódio do podcast dele sobre relações abertas, em que até se baseava no meu episódio com a Ana Afonso, em que ele dizia, ele estava mesmo a questionar aquilo e dizer que já tinha falado daquilo várias vezes com a mulher, ele é casado e tem uma relação fechada, por aquilo que eu percebi, mas ele disse uma coisa que eu acho que é interessante e que eu acho que muitos monogâmicos e monogâmicas sentem. Não quer dizer que vocês não possam sentir, mas estas pessoas retiram valor daí, que é, ele falava do o domingo domingueiro, ele sentir-se domingueiro, que é aquele domingo em que ele sai com a família, ou sai com a mulher, já não lembro como é que ele diz, e há uma sensação de alinhamento, de saber exatamente o que esperar daquele dia, saber exatamente o que esperar daquela relação, não haver, ai agora, haver uma calma, e atenção, isto para umas pessoas pode ser Um conforto, seca. talvez. Sim, mas não de cómodo, não de comodismo, não, de haver um conforto nesta linearidade dos dias, de eu estou com esta pessoa, e por muito que possa até haver desejo por outras ou interesse, eu escolho esta linearidade porque traz-me paz. E isto não é de um lugar necessariamente, não pareceu. Não é necessariamente insegurança, exato. É tipo, há um conforto e uma tranquilidade naquilo. Ou seja, nem sempre. É o saber o que esperar. Exato. Claro que vocês podem dizer, pá, mas eu também tenho uma. Claro, obviamente. cada Não, pessoa... na não monogamia raramente se sabe o que esperar. Pronto, A realidade então. é essa. Por muito que se tenha uma relação longa, como por exemplo eu e o Tese estamos juntos há bajilhões de anos, não é? Sim. Mas há sempre mutações na relação e no dia a dia e tudo isso. E acho que na não monogamia, e quanto mais as pessoas estiverem longe da monogamia, ou da monogamia tipo o amor romântico monogâmico, mais mutável e mais altos e baixos e curvas e contracurvas vai haver na relação. Portanto, eu Sim. compreendo essa ideia de que a monogamia traz uma estabilidade que pode ser desejável, eu percebo isso. E que não necessariamente tem que ser uma seca, não é? Ou seja, lá está, para quem é não mono, se calhar pensa nessa realidade, tipo, eu preciso mais drill na minha vida, preciso mais coisas a acontecer, mais flirt, mais adrenalina. Mas para algumas pessoas existe valor nessa linearidade. Ou seja, isto para responder à tua ideia, que é nem sempre o ficar mono, mesmo tendo tido contacto com a monogamia, tem de significar inseguranças. Pode haver, de facto, um valor encontrado na monogamia e nessa escolha. Sim, as pessoas mudam também, né? Ninguém fica a mesma coisa pra sempre, eu Exato. acho. E tá tudo bem mudar também. Se calhar o Salvador daqui a uns anos faz outra dizer que, olha,
Abrimos a relação. Exatamente. Ele falou também do facto de ter medo de experimentar a não monogamia. E depois, quando experimentou, percebeu que já devia ter feito isto há mais tempo. De ele experimentar e dizer, eu não me lembro, se calhar não vi até o fim. Pois acredito, também é uma possibilidade. E eu tenho a dizer que sim, já vai estar. Mas olha, se a pessoa tiver mais de uma relação, a pessoa pode se sentir domingueira com algumas pessoas. Exato. Sim, e sim. também pode sentir dedo no cu e gritaria com outras pessoas, Claro. entendeu? Sim. Tudo Com a vai- pessoa com quem é domingueiro também. Às vezes. Exatamente. Exato. Porque quando tu tem a possibilidade de ter mais de um relacionamento, tu tem imensas Várias possibilidades de Dinâmicas tipos de dinâmicas e o caralho. Sim. Por isso é que eu estava a dizer, não necessariamente tem de ser por aqui. Então, e tu como psicóloga, não é? Que tens realmente, tu acompanhas algumas pessoas e fazes processos terapêuticos, já te aconteceu apanhares alguém que, pelas descrições que fazia, a pessoa parecia claramente que iria beneficiar de estar na monogamia ou de realmente pensar um bocado mais sobre isso? E Sim. follow-up question disso, tu achas que os psicólogos devem apresentar essa possibilidade às pessoas ou nem sequer devem falar sobre isso e devem deixar as pessoas serem elas a trazer essa possibilidade para cima da mesa? Mais uma vez, a pessoa pode nem sequer ter a consciência que essa possibilidade existe. Exato. Não é? Portanto, olha, eu acho, enquanto profissional, a minha postura sobre várias temáticas é que eu nunca aconselho nada, eu às vezes apresento possibilidades ou sugestões que a pessoa poderá agarrar ou não, em função daquilo que lhe fizer mais sentido. Mas eu acho que é importante apresentar essas sugestões sem que isso necessariamente seja impingir nada. Da mesma forma que falar sobre homossexualidade aos miúdos não significa que estou a impingir que sejam gays, não é? Houve uma professora que foi despedida esta semana porque disse que era PAN nos Estados Unidos. Pois. Despedida do trabalho, pronto. Também Só recebi, por existir. também recebi imenso ódio quando fui fazer aquele evento com os corações arco-íris, histórias arco-íris. Agora não me lembro. É com o Ari. Sim, que no Queer Art Lab. Não é? Exatamente. Do Trump, exatamente. E fui contar uma Contar história histórias feminista. às crianças. Sim. Exatamente. E estava com uma drag também. Pá, e recebi lavagem cerebral às crianças. Ou seja, Claro. óbvio. O paralelo que eu gostava de fazer com isto é apresentar possibilidades de vida às pessoas, pelo menos na forma que eu apresento, nunca é viva assim porque eu estou-te a dizer que assim é que é bom. Sim, é falar Eu da nunca diversidade, diria não é isso. obrigar a nada. Exatamente. Ou seja, para mim faz-me sentido quando a pessoa está a trazer questões que podem, de facto, como estavas a dizer, usando as tuas palavras, beneficiar de uma não monogamia. Eu não digo, olha, e se experimentasses isso? Nunca é isto. Existe também esta estrutura relacional. Não sei se é uma coisa que poderiam considerar ou não. Eu neste momento não estou a trabalhar com casais, estou a trabalhar só com mulheres, mas ainda assim. E antes ainda de apresentar isto, eu exploro muito quais são as motivações da pessoa. Ou seja, ela tem desejo, mas isto tem desejo para outras pessoas, mas isto pode acontecer sem necessariamente querer se envolver com. Mas, por exemplo, quando existe uma continuidade, quando existe a ideia até, se calhar, às vezes, de trazer outras pessoas para a própria relação. Ideias que nos passam pela cabeça, e quando isso é uma coisa muito consistente, regular, faz-me sentido e eu apresento isso como existe isto também. Ok. Existe esta forma de viver também. E a pessoa pode agarrar ou não. Porque nunca é mesmo eu acho que isto é que tu precisas. Sim, mas isso não, o papel do psicólogo nunca é esse. Exatamente. Exatamente. É sempre só ajudar as pessoas a descobrirem o seu caminho, não é? Exato. Mas a gente também recebe muito testemunho de anônimos, tipo, de pessoas que falam com a gente, que diz que o seu psicólogo teve, tipo, uma reação negativa, basicamente, sim. quando fala. Tipo, que os psicólogos dizem que isso é medo de compromisso, que é hipersexualização, que é imaturidade. O que tu diria pra esses teus Colegas. colegas E aí, de profissão? colega? Olha, eu acho que é assim, uma coisa é certa. Aliás, duas coisas são certas. Uma delas é que os nossos ideais, enquanto psicólogas, a minha forma de viver não tem voz ali, não é para entrar aquilo que eu acho sobre determinado assunto. Eu tenho que explorar com a pessoa. No entanto, e contudo, também é certo que há determinadas coisas em que é muito difícil tu te afastares totalmente daquilo em que tu acreditas. É difícil, ou seja, mesmo que tu não... Mas é difícil a um ponto de... Sei lá, se alguém me disser... Deixa-me cá ver alguma cena que já me tenha assim aparecido. Se alguém me disser que está
a entrar numa situação, por exemplo, que é abusiva, vamos imaginar, a Tânia pessoa também entra ali um bocadinho, ou seja, já não é só eu enquanto profissional a explorar aquela situação, há uma parte de mim que tem em conta direitos das mulheres, desigualdade de género, tudo isso, Claro. que entra ali também, mas não é do género, faz uma denúncia agora, lá está, nunca poderá ser nesse sentido. Mas há uma mistura de quem nós somos às vezes com o terapeuta, que somos, tipo, é impossível, tipo, por muito que tu separes e não queiras impor, Sim. há uma mistura. Ou seja, há colegas que fazem isso porque isso é reflexo das crenças deles, mas eu acho que julgar e categorizar alguém, porque uma coisa é eu ver o abuso ou a violência muito rapidamente e alertar a pessoa para isso, outra coisa é olhar para uma estrutura relacional e dizer essa estrutura está errada, porque essa estrutura é de quem não se sabe controlar e que precisa de ter muito sexo, e mesmo que seja, não é? E que isto é um julgamento que vem é um julgamento. Nem sequer é um pensar contigo sobre, mesmo que venha um bocadinho de mim. Não, é um dizer o que é que tu deves ou não deves fazer com um preconceito meu. Exato. É um preconceito, é uma coisa, é negativo, é num lugar mau, não é? Portanto, o que eu diria a estes colegas é que, e olha que eu já ouvi colegas da área e pessoas conhecidas a dizerem coisas como, pois porque agora fala-se muito de relações abertas, mas também são coisas que sabe-se bem que não resultam, que vão sempre acabar. Sim, é verdade. Acho que por muito que possam haver partes de nós envolvidas, mesmo por muito esforço que haja, possam estar envolvidas no processo terapêutico, tem de haver uma separação, tem de haver um não julgamento, tem de haver um lugar de empatia e de exploração com a pessoa daquilo que é a experiência dela e não imposição daquilo que eu acho que é uma experiência adequada. E mesmo até, eu diria, aprendizagem da própria pessoa que faz a terapia, levar a aprendizagem para fora dali, ou seja, a pessoa ouve aquilo e se calhar se não está ainda com certeza do que é que poderá vir Sim. de bom ou de mau de um tipo de relacionamento não normativo, Sim. se calhar cabe a ela ir estudar sobre isso. Exatamente. Fora dali, fora sem da sessão, dúvida, acho eu. Sem dúvida, sem dúvida. Porque obviamente não têm que saber tudo e não têm que conhecer não têm que conhecer todos os tipos de relação e tudo isso, mas acho que no mínimo, se estão a acompanhar alguém que está a apresentar uma alternativa de relação, para conseguires continuar o aconselhamento com aquela pessoa, tens de compreender de que é que ela está a falar, acho Claro, exatamente, sim, é verdade, é verdade. E eu sei que há muitos colegas realmente e muitas colegas que a interpretação é exatamente esta: hipersexualização, problemas com compromisso, dificuldade de controle nos impulsos, quando não tem que vir daí, pá. E eu acho que na verdade, e eu digo isto muitas vezes quando falo de não monogamias, há muita coisa que os monogâmicos, mesmo querendo manter-se monogâmicos, têm a aprender com as não monogamias. Claro. Mas muito mesmo. Comunicação. Exatamente. A comunicação, o falar sobre o que sentes, as tuas inseguranças, os teus medos, a desconstrução que existe é super importante, mesmo que tu te queiras manter numa estrutura monogâmica. Portanto, acho que definir que não monogamia é só ramboia, não é? Sexo louco e festas de sexo e não sei o quê. Onde? É uma visão, mas mesmo que aconteça, mas acho que é uma visão muito redutora daquilo que configura a não monogamia. E por isso é que para mim também tem tanto interesse trazê-la sempre para a conversa. Sempre, muitas vezes. E muito bem, acho que por acaso é bom ver que há um palco tão grande para as não monogamias. Tu neste momento tens um palco enorme já no mercado português, não é? E acho que é muito interessante porque Mercado, meu Deus. Mercado, vá. Não, mas é interessante porque há muitas das pessoas que nota-se quando tu falas sobre isso às vezes nas lives, as pessoas ficam baralhadas, não Chocadas, compreendem, não sabem nada e portanto o irem ouvindo falar sobre isso de vez em quando e compreendendo um bocado mais é super importante. Eu acho que quando foi o artigo, quando fiz o artigo do Público, eu fiz alguns stories sobre as reações que tinha recebido, que algumas foram mesmo um bocado violentas, e foi muito fixe porque houve muita gente mesmo a dizer, pá, eu sou monogâmica ou monogâmica. Eu diria que se calhar a maior parte das pessoas que me seguem até são das mulheres, porque são muito mais mulheres, mas eu não percebo, as pessoas a dizerem, eu sou monogâmica, mas eu não percebo o ódio desta gente. O que é que vos interessa? O que acontece na casa dos outros, na vida dos outros, man? Não é? Tipo, deixem só as pessoas ser. Tipo, mas as pessoas sentem que é um ataque à sua relação. É, exatamente. É como se. Exatamente. E eu disse isso até nesses stories, que é. Eu dizer que existe esta forma de relacionar-te não significa. Eu não estou a dizer tipo, a tua é má. Estou a dizer, existe esta.
Tu é que por alguma razão. Eu consigo te explicar porquê. Então diz-me tudo. Porque Vem as um homem que pessoas- sabe tudo. As pessoas mais conservadoras Sim. têm uma tendência a ser mais ditatoriais. E o facto de alguém impor uma política qualquer que seja, Mas eu não no imponho, ponto de vista de um conservador, normalmente é obrigar outras pessoas a fazer alguma coisa ou a não fazer. Neste caso, por exemplo, a não fazer abortos. Ah, sim. É uma Tive conselho- várias respostas também Estás nos a últimos perceber onde é que eu quero chegar? dias. Zara. Juro. Juro, tive Impossível. muitas respostas E as mesmo. Também fiz pessoas stories sobre conservadoras isso. identificam-se com, sempre que existe uma diferença na política, ser mais ou menos assim imposta. Sim. Pois, mas não é, E é por amigos. isso Não é uma imposição, é uma apresentação de uma realidade possível. Porquê que isso vos incomoda tanto? Será que é porque a vossa Eu não acho está que- incrível? Não sei. Eu acho uma que projeção. incomoda. Eu acho que incomoda porque é muito difícil ser monogâmico, eu acho. Sabe? E daí a pessoa se esforça pra ter um relacionamento, pra não trair, pra não sei o que, faz sacrifício, faz aquilo, faz aquele outro, pra poder tipo ter um relacionamento que é aceito pela sociedade, pela família e o inferno. Não falei caralho. E então, às vezes eu acho que pode sentir um bocado de inveja também, tá ligado? Tipo, porra, os caras estão fazendo um bagulho e dá certo e eu tô aqui sofrendo pra manter minha monogamia, então eu vou atacar mesmo e que se fodam, sabe? Sim, sim, pode eu ser acho que também, pode sim. ter alguns casos assim também. Sim. Porque é muito difícil ser monogâmico, cara. As pessoas sofrem demais. Tu davas há bocado a dizer que em algumas situações tu sentes que o lado de Tânia vem ao de cima e para ajudar a pessoa, a Tânia aparece. Tu achas que ajudas as pessoas com valores de esquerda? Ou seja, existe um lado político na terapia ou na psicologia? Olha, essa pergunta é lixada. Então, eu acho que, tal como eu dizia há pouco, não dá para tu desligares inteiramente da pessoa que tu és e dos valores que tens. E os meus valores são de esquerda, não é? Eu acho que é muito claro. Não digas. Não Os tinha meus percebido Os ainda. meus valores são de esquerda, portanto acho que isso é muito claro para qualquer pessoa que acompanhe o meu trabalho e que veja, não é? Veja a minha forma de falar, as coisas de que eu falo. E assim sendo, Valores de esquerda sociais, vá. socialmente, sim. Sim, pronto, vamos ficar. Ficar por aí. É, porque são Esquerda esses, socialmente. Exatamente, porque também são esses que podem influenciar de facto a forma como eu. A terapia. Exatamente, portanto, são os sociais aqui que principalmente importam. Portanto, é difícil eu separar inteiramente as coisas em que eu acredito, não é? Do processo que estou a fazer. Exemplo, eu serei uma pessoa muito mais, se calhar, por exemplo, questões LGBT, vamos imaginar. Tenho uma mulher que se esteja a questionar sobre, tenho-me sentido atraída por mulheres, mas não sei muito bem o que é que isto quer dizer, será que quer concretizar, será que não quero, este tipo de coisas. Se calhar uma pessoa mais conservadora desviaria a coisa, mesmo que às vezes, atenção, O isto às vezes terapeuta mais conservador. queres Exato, dizer? exatamente, é isso que eu quero dizer. E às vezes não quer dizer que seja intencionalmente, mas a tua crença às vezes pode levar-te a. Mas se calhar não é bem isso. Está a ver? Se calhar precisa ser. Sabes? Redirecionar um bocadinho para dentro da Como eu, da mesma forma coisa que eu. normativa. Como eu, se calhar, de uma forma, se calhar, não totalmente consciente naquele momento, mas também porque é aquilo que eu sou, eu se calhar direcionarei mais para um lugar de exploração curiosa desse teu interesse. Se isso pode ser considerado. É assim, eu não estou a doutrinar ninguém para a esquerda. Agora, os valores sociais de esquerda são valores de liberdade sexual, de autonomia sexual, e assim sendo, se é isso que eu defendo e se é isso que eu acredito, a terapeuta que eu sou também vai levar isso. Agora, eu não vou dizer vota X. Eu ia dizer o partido. Mas podes dizer não votes sim. Não, Isso sim, exatamente, isso sim. exatamente. E faço muito isso no meu Instagram, inclusive. Olha, outra coisa que traz Muito hate também, muito hate. E trolls e não sei o quê, Deus. mal Que entrar horror, nas gente. lives. Cada sim. vez que Que eu horror. falo de Chega, tipo, quando fiz o vídeo da Rita Matias, aquela deputada do Chega sim. que disse que era antifeminista, não sei o quê, eu fiz um vídeo que viralizou na altura sobre esse tema e trouxe muita gente e piar, não sei o quê.
Mas muita gente, cala, tu gostavas de ser como ela, tu precisas é de um homem. Lá está aquela boca. Claro que sim. Sempre. Claro. Eu acho que Enviados as pessoas por Deus aqui para a Terra. Elas não me deixaram falar da Rita Matias aqui no podcast. não deixaram. Não, porque eu tinha tipo 3 blocos de texto para falar. Já tinha sido demasiado falado, não íamos estar a acrescentar A muito. acrescentar, pronto, mas Acho que é eu por na aí. altura tive muito prazer em fazer aquele vídeo. Que foi um vídeo que não foi de atropelá-la, porque não foi direto, ou seja, o meu objetivo não era humilhar aquela pessoa, era dar a entender que, malta, isto que ela disse foi um absurdo. Claro. Isto que ela disse foi um absurdo. Claro que eu depois uso ali algum sarcasmo. Contraditório. porque eu não E consigo. contraditório. Exatamente. Eu não consigo, também essencialmente. não, quer dizer, não sou uma Madre Teresa, não é? Ser humana. É, exatamente. Ser Estava a humana. fazer uma coisa que é muito perigosa, que era mascarar o feminismo de outra coisa qualquer que lhes convém. Exatamente. Isto é uma coisa muito perigosa. Quando ela- É um gaslighting social. Exato, total. E ela até falava ali de coisas que eram do movimento feminista, tipo a questão da violência obstetrícia, ou seja, tipo, Exato. miga, hello! Como assim não és feminista? Não, ela usava, era o chavão ser antifeminista porque sabia que isso era bom para o público Para dela. o público dela, exatamente. Questão é essa. Tá, Tânia. Tá. Querida. Tu ajuda muitas pessoas. Os teus pacientes da terapia, os teus seguidores, as pessoas que enviam e-mail pro outro podcast também que tu participa. E agora com Livres e Soltas também. Muita coisa. Muito trabalhinho aí. É verdade, trabalho bastante. Como que tu consegue gerir as tuas próprias emoções, assim, tipo, a gente tem algumas pessoas que são uma esponja, né, tipo, absorve as emoções das outras pessoas. Claro que, como psicóloga, tu profissionalmente, tu tem como fazer isso, Tem né, mas como tu ferramentas, mesma disse, às vezes a Tânia aparece ali também. Como que tu não fica saturada psicologicamente? Olha, então, terapia que eu própria faço enquanto cliente, receptora, no caso, Aham. é essencial, digo muitas vezes, e acho que na verdade todos os terapeutas deviam fazer, porque nós não podemos tocar os fantasmas dos outros sem olhar para os nossos. Até porque de repente vamos misturar tudo. E de repente estamos ali a cuidar entre aspas, mas a tratar aquela pessoa como se fosse. Influenciar a vida de outra pessoa, né? Exatamente, e quase. Porque isto é a minha história. Não é, amiga, isto não é a tua história, isto é outra pessoa, pode ser parecida com a tua. Sabes? Ou seja, para mim é muito importante a terapia para mim. Até porque toda esta coisa do Instagram e do mediatismo que foi crescendo rápido, isto é. Foi rápido, na verdade. Foi. E implicou algumas transformações na minha vida, a sensação, várias cenas. Por exemplo, a sensação de ser reconhecida na rua, especialmente quando sai à noite, que ainda por cima é um momento em que tu estás, sabes, soltinha. Tá fora do teu ambiente de trabalho, basicamente, tanto no Instagram quanto na Exato. terapia, quanto no. Exatamente, e de repente estou ali, as pessoas querem conversar comigo sobre trabalho, muitas vezes, o facto de estar a ser vista e isso tem um peso também, não é? Tipo, eu quero estar completamente à vontade e na verdade, na grande maioria das vezes consigo, mas tenho presente que há ali pessoas que estão a olhar para mim e me conhecem, não é? Isso pesa um bocadinho. E limita-te. É assim, vamos lá ver, eu não sinto que eu faça assim, não posso fazer isto porque estão-me a ver. Acho que não acontece isto. Mas se calhar há alguma prisão de movimento. Não te soltas tanto quanto isso. Talvez possa acontecer. E atenção, eu estou a dizer isto como se fosse, que ela é tão. Não, Mas amanhã vamos nos soltar, por favor. Amanhã vamos soltar. Sim. Amanhã não é meu no dia, não é na Deus. terça-feira, gente. É no dia. Nós gravámos isto um bocadinho mais cedo. Exato. Não gravámos isto na segunda. Amanhã Ai, eu já tô cansada e a gente nem foi. a gente vamos vai. dançar. Vai ser incrível. Vamos dançar. Mas estava a dizer, eu nem sou assim, estou a dizer isto, mas não é como se fosse uma pessoa mega famous. Imagina alguém que é realmente famous, tipo, deve ser assim um peso. Mas a terapia é muito importante por este crescimento rápido e para gerir as emoções, não só do meu trabalho, mas também da minha vida pessoal, não é? E depois há uma coisa que ganhou muita importância, que é voltar a casa. Ok. Ir a casa, que eu antes nem dava muito valor a ir ao Algarve, tipo, sei lá, sim, está bem, vai, tenho de ir, né? Lá de X em X tempo, lá tenho de ir. Ganhou um valor muito grande, porque eu ali sou só a Tânia. Está-se toda a gente a cagar, percebes? Tipo, de género. Sim, não és a Tânia Graça, és a Tânia. Exatamente, a Tânia da escola, a Tânia da secundária, a Tânia que é filha, a Tânia que é tia. E há
Epá, é muito bom isso, porque atualmente quase toda a gente que eu conheço aqui em Lisboa, sem ser as minhas amigas de faculdade, conhecem-me do Instagram, conhecem-me do meu trabalho. Há uma expectativa sobre ti, sobre o teu comportamento, sobre o que é que has de fazer. E não é que eu me sinta forçada a corresponder a essa expectativa, mas tenho-uma presente. Yeah. Porque sei, não é? Tipo, há uma ideia de o que é que será que ela vai dizer aqui? O que é que será... Isso tem o seu peso, não é? Por isso eu diria que, indo muito a casa, indo à raiz, não esquecendo o lugar das estacas, como dizia a outra. Eu não lembro, ninguém sabe quem é que disse isto, Ana. Não faço ideia. Cristina Ferreira, minha gente. Não sei, eu não sigo. Porque ela disse, nem eu. Não, mentira, sigo, mas não é isso. Não é sigo de saber tudo o que ela diz, mas isto é muito antigo. Está um meme até sobre isto. Ok. Que ela diz no programa. Porque se eu tiver de voltar à feira, porque ela está trabalhando na feira, sim. eu ainda sei o lugar das estacas. Ok, esse meme já sei. Isso Estás a ver? Pô, mas isto é uma situação Aqui já real. sei. E portanto eu volto ao lugar das estacas, porque para mim é realmente importante voltar a um sítio em que sou eu, só eu. E em que Lembra-te de quem tu és. é isso, e que as pessoas gostam de mim independentemente daquilo que eu faço. E é um pouco aquele sentimento que tu tava comentando antes, tipo, de sentir domingueiro, assim. É. Tipo, porque tu sabe o que tu pode esperar dali, é um lugar confortável e tu gosta de ir pra lá. É o que todos os rappers sentem quando voltam ao bairro, né? I'm still Tanya from the block. Used to have a little, now I have a lot. Exatamente. É um bocado isso. Oh, God. E olha, estás a gozar, mas eu cresci mesmo num bairro social e a minha mãe vive num bairro social. É verdade. A minha casa é num bairro social. É um bairro social tranquilo, não é um bairro social de Lisboa, se calhar que é mais, tem mais violência ou assim, também não tem que ser todos, mas alguns são, mas é um bairro social, portanto, I'm still Tanya from the block. Boa. Pumba. Olha, por falar em Tânia pessoa versus Tânia Graça e questão das expectativas que as pessoas têm sobre ti, uma perguntinha um bocadinho mais pessoal. Diz-me. Então, tu tens que ter uma vida pessoal, tens que ter dating, tens que. Não sei se usas redes sociais ou não, redes sociais não, dating apps, seja o que for, mas pronto, vais conhecendo pessoas e vais te relacionando. Tu sentes que há uma grande expectativa de como é que tu vais ser como pessoa que está num date ou como mulher que está numa relação por causa da forma como tu és vista como Tânia Graça, a sexóloga do Instagram? Eu acho que existe essa expectativa, mas eu também te digo, eu tendo a afastar-me e não me interessar por pessoas que trazem isso. Ou seja, quando é uma coisa declarada, porque até pode existir e eu não saber, não é? A pessoa não dizer. Mas quando é uma coisa muito declarada, tipo que tu percebes nitidamente que a pessoa está com uma expectativa em relação a ti, do que é que tu vais ser no sexo, ou do que é que, tipo, ei, porque tu deves ser. Fetichizam Exatamente. a tua personagem, não é? Exatamente. Quando eu sinto isso, olha, logo um corta-de-som gigantesco. Claro. É que é mesmo, tipo, ai, que canseira. Que Eu até podia preguiça. fazer isso, tu estás a dizer, mas agora já não vou fazer. É, exatamente. Há uma preguiça real, tipo, quanto mais, eu pelo menos acho que sinto isto, que é, quanto mais existem pessoas que me conhecem pelo meu trabalho e que esperam determinada coisa de mim, mais eu sinto proximidade é com quem não, era o que eu estava a dizer, com quem está-se a cagar para isso. Ou seja, que até se calhar conhece o meu trabalho e pensa, olha, revejo-me os teus valores, acho que, porque uma pessoa que venha ter comigo sabendo aquilo que eu faço é alguém que tem que estar mais ou menos desconstruído. Ou então que vem só para ver se é mesmo a sério. Ver se rende, né? Alguma coisa. É, exatamente. Mas eu acho que tem de ser alguém mais ou menos desconstruído e que terá se calhar alguma admiração por aquilo que eu faço, e isso é fixe, não é? Acho que isso tem o seu valor. Agora, a parte de esperar uma determinada performance, ou de achar que não vai dar conta, sabes? Já tiveste casos em que as pessoas tiveram alguma. Se não quiseres responder, obviamente não tens de responder, mas que as pessoas tiveram alguma insegurança e acharam que não conseguiam Sim. lidar com o seres tão sabida no sexo e não sei o quê, e nas relações, e és tão pró e eu não vou conseguir lidar com isso. Sim, já aconteceu haver, inclusive, essa manifestação verbal, ou seja, a pessoa dizer isso, que estava, e eu acho isso também muito fixe. Ao menos admitir, Partilho, claramente. exatamente. Pode-se trabalhar sobre. Exatamente. Agora, há uma coisa que eu quero aqui deixar muito clara, que é uma pessoa estudar muito sobre sexualidade não é estudar sobre como fazer sexo oral ou como ser boa na cama, porque depois boa na cama podem ser 30 mil coisas diferentes para 30 mil pessoas diferentes, não é? Ou seja, eu estudar sobre tem mais a ver com... Aliás, eu disse isto em alguma entrevista, acho eu, que é, eu acho que até podem esperar de mim, se calhar, uma compreensão maior de qualquer coisa que aconteça que não corra tão bem. Sim. Porque eu estou super tranquila, sabes? Tipo, e tenho muita compreensão por
sei lá, um exemplo, uma ejaculação precoce ou um momento em que não há ereção, pá, percebes? Yeah. E aí pode entrar a parte profissional só na questão de eu sei o que é que está a acontecer, mas não é que eu começo a analisar, olha, agora o que está a acontecer não, é só dentro de mim, tipo, está tudo bem, fazemos uma cena qualquer. Estás menos Tu não vais preocupada fazer porque terapia à sabes. pessoa com quem estás, não, né? porque eu acho que às vezes também existe isso que é, estás a analisar o que eu estou a fazer. Exato. Eu não estou a analisar nada, man. Eu só queria analisar-te na minha cama, mas De graça, não tô nada. Tenho que dizer isso. Está pagando, querido? Não está. Se eu não vou te analisar, de graça, amor. Não, eu não estou a analisar nada. Eu, quando estou ali, sou uma pessoa como outra qualquer. Que no máximo, e era o que eu estava aqui a dizer, no máximo, se calhar, terei até mais compreensão e empatia por algumas situações que, se calhar, outra pessoa que não está tão a par dessas Sim. coisas que podem acontecer, se calhar tem uma reação mais, então, o que é que se passou aqui? Mas estás a falhar, ou... E eu não, tipo, estou super chill mesmo. Portanto, há vantagens. verdade. Eu acho que sim. Agora, tendo em conta que eu me relaciono com homens e são os homens que têm uma masculinidade frágil, claramente. e que essa masculinidade frágil está extremamente relacionada também com a performance sexual, tudo isto é um combo que eu acho que aperta bem o meu filtro. Ou seja, acaba... Quando chegam cá já têm que ter minimamente. Sim. Mas no fundo eu sou só um amorzinho. A querer amorzinho, sabes? Tipo, ou seja, não é como se... Amorzinho, eu não estou a falar de sexual, estou a falar no todo. Tipo, sou só uma pessoa Sim, não, que quer... não é nem tudo é sexo também. Sim, sou uma pessoa que quer coisas boas e que me façam feliz como as outras pessoas também querem. Quer dizer, não mordo. Por falar em masculinidade frágil, É a tua, Bruno. Será? foi muito poucas vezes. Por acaso, tenho a dizer que eu ouço o podcast e gosto muito de ouvir. O teu ego, meu Deus. Não, é sério, eu queria ter a Eu não confiança disse de um nunca homem foi. hétero. Eu não disse nunca foi. Foda-se. Não disse nunca foi. Foi muito poucas vezes. Pronto. Até porque tenho mulheres espetaculares ao meu lado que não me Isso. deixam cair nessa rede. Nós estamos com a faca apontada aí para esta mesa. Aqui é só mas é assim, claramente tapada na orelha. Claramente vocês têm um papel muito importante nesta desconstrução, não é? Acho que... Dá vontade de desconstruir na porrada às vezes. Mas a gente... Peça por peça. tipo isso. Assim é que dá pico. Dá trabalho. Ai, que bom. Bem, nos últimos anos há uma maior tendência para dar destaque ao prazer feminino. Não tanto ainda quanto eu gostaria, mas sim. Mas muitos homens ainda acreditam que a sexualidade da mulher existe para servir a do homem. Como achas que Obrigada. é possível fazer chegar aos homens a mensagem de que as mulheres querem e têm direito ao prazer e sexualidade livre? Isso! Então, como fazer-lhe chegar essa mensagem? Olha, eu acho que é por uma desconstrução em si em efeito dominó, não é? Porque é nisso também que eu acredito muito com o meu trabalho, que é, estou a passar esta mensagem, de repente até põem num grupo de WhatsApp, se calhar até uns gozam, mas outros até ouvem, lá no meio daquela badalhocada que mandam toda, que é só triste. Se calhar as raparigas de quem são amigos até também se vão desconstruindo e também trazem esses temas para cima da mesa, para conversar. Comunicação social também tem um papel super importante. Eu acho que pelos convites que tenho tido também acho que existe um interesse crescente sobre o tema. Portanto, eu acho que é assim. E eu acho que também de homens para homens, ou seja, se calhar, tu que és um gajo já com... Não pode elogiar muito, né? Que Não pode. É, né? Amanhã está aí com. Pronto. Mas tu serás um gajo com uma Eu gosto de provocar outros homens. desconstrução acima da média, diria eu, que também não é difícil. De média. O cédar está lá em baixo também. Exato. Mas que estarás, É para não me motivar muito, né? mas estarás acima da média. Eu acho que vozes de homens para com outros homens têm um grande valor. E eu sinto muito isso, por exemplo, com o Peter Castro. Sim, Que- o Twitter é espetacular. Ele é incrível e o Peter tem uma voz. Para já ele tem uma clareza de raciocínio e um carisma a falar, que é assim uma cena que. Eu colo nos stories dele e aquilo não tem uma legenda que seja. Ou seja, eu colo mesmo com som. Com som. Ponho aquilo a dar e vejo tudo. Mas eu sinto isso porque lives que eu fiz com ele sobre feminismo. Aliás, eu fiz com vocês na quarentena, ainda estava no Porto. Fiz com vocês e fiz uma com ele também. E o que eu sinto é que os homens, lá está, quando ouvem outro homem, não se sentem tão atacados, porque não é como se fosse um género, uma guerra de sexo. Não é guerra de sexo, sim. Exatamente, há outro gajo que está no mesmo lugar do que tu e que está a dizer, olha, bro,
calma aí, se calhar isso não é fixe. Se calhar isso que estás a fazer, pá, não é fixe para ela. Ela merece tantas coisas boas, tanto prazer, tanto quanto tu. Pode fazer aquilo que ela quiser, que não é por isso que é uma badalhoca. Ou Isso mesmo é um que seja. choque. Olha que isso é um choque, porque normalmente homens quando se juntam é uma pouca Pois, exatamente. Pois é, pensar nos grupos de WhatsApp, lá está. Ou seja, eu sinto que quando, por exemplo, quando ele falava, havia ali muita gente, sexo masculino, que parava para ouvir. E portanto, eu acho, por isso é que eu também, quando às vezes dizem, será que os homens fazem sentido na luta feminista? Para mim fazem todo. Porque acho que são uma voz importante. O lugar de destaque, o lugar de fala deve ser, na minha opinião, das mulheres, porque somos nós que vivemos as desigualdades na pele. Mas eles vão tipo missionários também, né? Ela gosta de para ali. De joelhinho. Vão tipo missionário, ué. Exato, mas eu acho que sim, acho que tem um papel importante até para isso, para precisamente trazer isso para os grupos de amigos, pá, porque eu acho mesmo que a evolução se faz numa frequência de rádio e com esperança que nenhuma crise económica ou política nos leve a regredir, porque já percebemos Como que está a acontecer, exatamente. Eu agora estava a pensar no numa componente que também às vezes pode fazer diferença. Não sei o que é que tu achas disso, que é. Estavas a falar do Peter Castro, é um homem a falar, mas é um homem bissexual. Tu achas que isso tem Ele não se influência? categoriza como bi. Verdade. Ele não se caracteriza como nada. Mas sim, mas não é uma pessoa hétero. Não é uma pessoa heteronormativa, é verdade. Se isso tem um peso. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Peter vai muito. Apesar disso ser verdade e ele falar disso abertamente, ainda assim, na minha perspectiva e no meu preconceito sobre o que é masculinidade, eu acho que o Peter vai muito ao encontro de uma imagem do típico homem. Ou seja, a forma como ele fala, a postura que tem. Sim, é macho. Não é uma pessoa que eu ouviria e pensaria assim: este gajo faz-me pensar pela postura dele, lá está, os nossos preconceitos, mas faz-me pensar pela postura dele que é gay ou não. Ou seja, isto para dizer que não sei se quem o ouve automaticamente sabe que ele tem que a orientação sexual dele não é hetero. Sim, isso vai ser péssimo, né? Mas acaba passando uma credibilidade pros héteros. Mas é. Porque não é tipo. É isso, ele fala. Porque se calhar. Algumas pessoas têm mais Sim. resistência a muitos temas. Um homem gay falar de uma coisa, do mesmo tema é diferente de um homem hétero falar. Sim, até inflama mais por ser um homem gay, que é tipo. Exatamente. Eu acho que a mudança podia acontecer, tipo, de uma forma, como estavas falando, tipo, de uma forma gradativa, tá ligado? Eu acho que realmente o mundo ia começar a ser diferente nessa questão de conscientização do ser humano homem. Que quando chegasse, tipo, na mídia, tá ligado? Tipo, de ser normal na televisão, no cinema, na educação sexual na escola. Sim, faz muita falta. Isso, tipo, porque isso vai moldar também o crescimento das próximas gerações, entendeu? Querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade em que, cara, em novela, tipo, eles colocam pelo menos no Brasil, né, em novela, colocam uma bicha gay na novela só pra ser, tipo, acompanhante de madame, tá ligado? Pois Tipo, é. O alívio cômico é sempre uma gay, entendeu? Tipo, não tem umas coisas bem sucedidas, assim. É meio, tipo, circo até, sabe? E eu acho que a partir do momento que isso mudar, tanto em relação à sexualidade quanto em relação a, tipo de relacionamento, porque daí as pessoas que assistem, vou pensar, se tá na televisão, então realmente, porque a televisão ainda passa uma credibilidade. A gente já deu várias entrevistas, a gente já fez várias coisas. E o que continua me perguntando é quando é que vai pra televisão. Eu quero que se foda a televisão. Mas tem que ser muito bem escolhido. Isso é verdade. Mas é um meio que pode chegar a públicos que não têm. Exatamente. Aliás, eu no outro dia cheguei ao Algarve e a minha mãe, que vos garanto nunca tinha ouvido falar de relações abertas ou de poliamor, o que é que seja, por acaso, ou seja, aconteceram duas coisas no mesmo dia, que foi o dia da não monogamia na Antena 3, e ela ouve religiosamente, às vezes que eu lá vou à quinta-feira, e por acaso à tarde, na televisão, também foi um casal poliamoroso. É verdade. O trisal, aquele trisal que sei se foi fez o casamento. Não sei, porque ela disse o programa, mas já não me lembro. Isto foi agora há pouco tempo, foi no dia que eu fui com a Ana Afonso. No Goxa. E foi giro, porque ela... Pá, eu achei sempre que algum dia que ela tivesse contacto com esse tema, seria um choque.
E ela disse: olha que giro, hoje o tema que tu falaste do poliamor, que eu nunca tinha ouvido falar, deu na televisão também? Deu na televisão e por acaso achei engraçado, não sabia que existia. Ou seja, isto para dizer que... Mas a minha mãe também, coitada, que remédio teve ela se não desconstruísse como a filha que faz aquilo que faz, né? É um facto, é um facto. Mas eu acho que pode chegar bem escolhidos, obviamente, os programas e percebendo também o que é que eles pretendem fazer com a vossa imagem, que mensagem é que eles querem passar. Eu acho que pode chegar a um público que até pode ficar, olha... Claro que pode vir hate também, claro, né? Exatamente. Eu tenho sido... Público genérico é sempre um risco. Exato. Eu é que sempre falo que... Vou ser um pouco contraditório agora, mas eu sempre falo que pra mim não vale a pena, porque não é um público que vai trazer boa, tipo, que vai crescer nossos números, vamos dizer assim. Tipo, no Spotify, não sei o quê. Vai levar conhecimento, claro, também. Mas também as pessoas que vão vir, eu acho que vai ser só de hate mesmo. Pois, é isso. Eu acho Depende dos programas? Sim, depende dos programas, claro. Sim. É um jogo também um jogo no sentido de nós percebermos os benefícios e aquilo que não é tão bom de cada lugar que vamos falar, não é? Porque pode até não trazer números, mas trazer, lá está, uma educação que, se for uma coisa que claro, com certeza, que é fixe. Mas também, se essa educação tem um preço que é levarem ali com uma semana ou duas de hate e pessoas a denunciarem a vossa página, se calhar também não é? É ir medindo. Sim. Medindo. Mas eu acho que aquilo que vocês estão a fazer é muito importante. Continuarei a partilhar. Sempre que se fala de não monogamia. Exato, sempre que se fala de não monogamia. Aliás, as pessoas já associam muito, tanto que assim que se fala disso, há muita gente no consultório do humor que pergunta por vocês. Portanto, porque eu acho que é mesmo importante para qualquer pessoa, mono ou não mono. Ouçam só para perceber que há várias formas de viver as relações e para escolherem aquela que realmente faz fit com vocês. Sim. E não perceberem que há muita coisa parecida entre Exato. os vários tipos de relacionamentos também. Exatamente. E aprenderem coisas, comuniquem melhor, que é uma coisa que eu acho que em muitas relações monogâmicas a comunicação é mesmo... A necessidade de comunicar é vista como se isso fosse um significado que a relação está com problemas. Exato, temos de falar, se é uma temos que DR. falar é um problema. Devia ser o contrário, temos que falar é porque queremos melhorar a relação. Exatamente. Sim, verdade. Pronto, já não temos mais perguntas de bolso. Quer dizer, na realidade nós tínhamos mais. Muitas, mas se não íamos ficar aqui 10 horas. Episódios. Mas eu tenho aqui uma hidden track. Eu tenho uma hidden track desde 2021. É desde 2021 que eu tenho esta apontada. Ai meu Deus! Para o episódio de hoje. Muito É o Yu das perguntas, tá ligado? Sou o Yu das perguntas e esta é mesmo para sexologia, e é uma dúvida que eu gostava de fazer, até para levantar macaquinhos nas cabeças das pessoas. Se prepare. Que com medo. esta. Eu não sei se sabes esta ou não. Se sabes esta... Se não souberes, eu tiro. Se flopar, a gente apaga. Vai. Tu sabes se o facto de a viscosidade de uma vagina tem a ver... Viscosidade é uma palavra linda. Visco, ele tá tão técnico, meu Visco Deus. elástico, sim. A viscosidade de uma vagina, sim. Tem a ver com o facto da mulher ser fértil ou não? É assim, imagina, o muco cervical, que é aquilo que tu chamaste. Viscosidade. Ou seja, o muco cervical, não é? Que é o muco que tu vais libertando na cueca, que nós chamamos muitas vezes de corrimento, mas na verdade não é corrimento, porque corrimento é aquilo que se chama quando tem mau cheiro ou quando tem algum tipo de problema. O muco cervical, quando uma mulher não faz contraceptivos hormonais, esse muco varia ao longo do ciclo menstrual. Sim. E varia também, ou seja, isto para dizer que no início do ciclo, logo a seguir a teres o período, ele é assim, líquido, mas líquido tranquilo. Depois, na altura da ovulação, é tipo clara do ovo. Mesmo slimy. Exatamente. É grudento mesmo. E depois, no fim do ciclo, é quase assim meio faz umas bolinhas quase. Umas bolinhas. Exato. Ou seja, varia desta forma. Portanto, vai haver alturas em que realmente tem mais viscosidade. Por outro lado, se fores a ver entre mulher fértil e não fértil, uma mulher que já entrou na menopausa, não é? Portanto, já não ovula. Portanto, esse muco, por isso é que tem mais secura vaginal, por isso é que se fala de secura vaginal e tem de usar muito mais lubrificante, porque essa lubrificação diminui. Agora, tu também tens
Eu só quero saber se viscosidade é sinónimo de fertilidade. Não necessariamente, porque tu tens mulheres que lubrificam mais do que outras. Ou seja, porque tu tens o muco que sai sempre e depois tens a lubrificação que tem a ver com a tua excitação sexual. São coisas diferentes. Ok. Ou seja, eu posso estar... Imagina... Correr rios, mas muito líquido. Que especificidade, homem. Tu tá com medo de engravidar alguém? É desgraça. Tu vai usar preservativo, caralho. A quantidade de lubrificação não é diretamente proporcional à tua fertilidade. Mas tu Não, quis mas a dizer viscosidade- viscosidade ou tu quis dizer textura? Por Textura ou dentro. viscosidade? Não, a É viscosidade muita do. quantidade de lubrificação. Não, não é a quantidade, é o facto acho de que ele tá ser falando- sliming. Há Ser lubrificação clara do ovo. mais grossa, entre aspas, Sim. e a outra mais líquida. Eu acho que o que eu estava a querer perceber é se Eu é estou a mais querer grossa quer dizer que a Que pessoa está vai fértil. engravidar. é isso? Exato. É assim, aquela que é do período fértil é que se parece com clara de ovo. Por É exemplo, porque há pessoas que no período fértil não são líquidas. Traz uma amostra, a gente analisa aqui, tudo a fazer assim com os dedinhos. É isso, nós estamos aqui a mexer Não, nos que eu quero dedos. deixar a Não, mas malta eu notei maluca. aqui, eu noto... Eu quero deixar a malta maluca, imagina. Ei, olha, coisa, agora estás toda slimy, estás bem da fértil. Não... Mas não necessariamente, pá, há pessoas que lubrificam um pouco e são super férteis. Tem a ver também com a quantidade de água que bebes, por exemplo, a lubrificação que tens. Hidratação é importante, gente. Bebam Bebam água. água, nós aqui não é água bem. Bom. Tem Aqui água na é. composição, tem água na composição. Exato. Mas, pá, não fiquem com macaquinhos na cabeça nada. Façam estudo. Pergunta weird. Façam estudo do ciclo menstrual, acho que isso é muito fixe de se fazer para quem não toma métodos Sim. hormonais. E usem métodos contraceptivos que não vão engravidar nada. Eu vejo É pouco isso. pânicos na cabeça das pessoas. Obrigado, Tânia. Obrigada eu! Taninha, obrigada Muitos por parabéns pelo vir. 50º episódio. 50º. Que venham mais 50 e mais 50 e mais 50, o vosso trabalho é muito importante. Credo. Nossa, eu- Tânia, pelo Vai amor fazer- de Deus. Ela não quer fazer. E eu continuarei a amadrinhar e a divulgar porque é realmente muito importante o que vocês fazem para a desconstrução de mentes fechadas que precisam de abrir. Não E para mentes sermos- abertas também para trazer Eu sou com cenas conhecimento. abertas. Meu Deus, Foda-se. está-se Tudo a aberto. piorar, Foda-se. está a piorar ao longo do Não, episódio. o problema é que Tchau. assim, ó, tu tens muita confiança. Tem que acabar. Tchau. Ramboia. Com moderação.